Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui quem fala é Vanusa Cardoso. O tema, o propósito deste vídeo de hoje é falar sobre ciclo CAVE. Primeiramente, o que é o ciclo CAVE? Ciclo CAVE é ciclo de aprendizagem vivencial, ou seja, sempre que nós conduzimos um processo grupal, uma dinâmica de grupo, se ele for conduzido simplesmente por, poxa, eu vou fazer uma dinâmica, vou conduzir uma técnica, ele acaba ficando sem propósito, ele acaba ficando superficial e ele perde a credibilidade. Por isso tanta gente questiona, critica e diz, puxa, Vanus, a dinâmica de grupo é só uma brincadeira. E eu fiz questão de gravar esse vídeo para conversar com vocês, para orientar vocês em como conduzir um processo grupal, como conduzir uma dinâmica de grupo, aplicando corretamente o ciclo CAVE para que de fato você obtenha êxito no seu processo. Muito bem. Quando a gente escolhe uma dinâmica de grupo, Vanusa, eu vou conduzir um trabalho de liderança, né? Tem como você me mandar uma dinâmica de grupo? Muitas pessoas acabam me contatando, como eu atuo já há 15 anos com essa área, na área de desenvolvimento humano e principalmente processos grupais. Muitas pessoas me contatam fazendo esse pedido. Tem como você me mandar uma dinâmica? Porque eu vou conduzir um trabalho com líderes ou um trabalho para refletir sobre processos do grupo, fortalecer vínculo. E a primeira provocação, a primeira pergunta que eu faço, né? Porque como eu também sou coach, eu sempre digo que a melhor resposta ela tá em você fazer boas perguntas. Minha primeira reflexão é: qual é o objetivo dessa vivência? O porquê que você quer aplicar essa dinâmica de grupo? E aí sim, tendo o objetivo, puxa, eu quero fortalecer os vínculos deste grupo. Eu quero de fato fazer com que as pessoas se conectem. Eu quero de fato observar algumas competências de liderança. Enfim, seja qual for o propósito, aí sim começa o processo grupal. Então, o primeiro passo é você decidir qual é o objetivo, o porquê que você quer aplicar essa dinâmica. Esse é o primeiro passo. Tendo isso, aí sim você escolhe a técnica mais adequada com o seu propósito de grupo. Aplicando a técnica, ou seja, você aplicou uma dinâmica de grupo, aí é que vem a parte mais importante, que é você, em toda dinâmica de grupo, você aplicar o que a gente chama de ciclo CAVE, que é o ciclo de aprendizagem vivencial. Ou seja, esse ciclo passa por 5 etapas, tá? Como eu sou muito visual, vou mostrar os meus dedinhos aqui. Então, na primeira etapa, é a aplicação em si, ou seja, você aplica a atividade, você aplica a técnica, você expõe e apresenta a consigna, que a gente chama, falando mais tecnicamente, consigna o quê? É você dar as orientações sobre a dinâmica em si, tá? Então esse é o primeiro passo. E para isso você tem que treinar muito, tá? Não chegue fazendo uma dinâmica pela primeira vez, aplique com pessoas que você conhece, aplique com pessoas que enfim, até fazem parte da sua equipe, até com família mesmo, tá? Faça esse laboratório. Não leia nunca uma dinâmica de grupo num livro, simplesmente por ler, e saia aplicando, porque você pode ter surpresas na hora. Você pode não ter domínio técnico suficiente, tá? Sobre o conteúdo e dar uma consigna errada, ou seja, dar uma orientação errada. Isso é, tecnicamente falando, o que é uma consigna. É a orientação propriamente dita sobre a dinâmica de grupo. Então, essa é a primeira fase do ciclo CAVE. Primeiramente, você faz a vivência da consigna, aplica a consigna. Depois, você pede, né, feita a vivência, né, as pessoas fizeram ou uma dinâmica de grupo, ou um jogo empresarial, enfim, aquela que fizer mais sentido com o seu propósito de processo grupal. Depois você abre para o grupo e pergunta o seguinte: gente, como é que foi participar dessa vivência? Como é que vocês estão se sentindo neste momento? Então, essa fase dos sentimentos, dos relatos dos sentimentos, que é a segunda etapa do ciclo CAVE,
ela é extremamente importante e eu percebo muitos instrutores e facilitadores de grupo pulando essa etapa. Porque é no momento que você tem um termômetro de como é que o grupo se sentiu nesta vivência. E, gente, muitas vezes você vai perceber que as pessoas dizem o seguinte: eu tô frustrado, eu não consegui, eu não dei conta. Ou alguns dizem: nossa, tô realizado, tô muito bem. Então esse é um momento de você ter um termômetro de grupo extremamente importante. O que que acontece? Muitas vezes a gente começa essa segunda etapa, que é a dos sentimentos, ou seja, aplicou a técnica, na sequência abre para o grupo perguntando como que vocês se sentiram. E muitas pessoas, e normalmente são aqueles que são mais participantes, enfim, que contribuem muito, e é maravilhoso isso para o grupo, já entram no processo. O que eu quero dizer com isso? Já dizem: ah, nossa, essa vivência foi legal porque a gente pode conectar com isso da prática. Essa é uma parte, é um momento importante para você como instrutor liderar o processo da aplicação do ciclo CAV. Então, se as pessoas pularem essa etapa, ou seja, você está perguntando sobre como é que estão se sentindo, como é que foi vivenciar essa técnica, e alguém já entra no processamento, ou seja, já começa a falar das analogias, das conexões, do que de fato pode aplicar no dia a dia, você agradece, dá um reforço positivo e diga: olha, puxa, fulano, muito bom, nós já trabalharemos em seguidinha com isso que você está falando. Segura aí, não perde isso que você está contribuindo, que é maravilhoso para o nosso grupo. Então, faz esse reforço positivo, tá? Tecnicamente, dá esse reforço positivo para a pessoa, para você não dar um corte técnico que vai invalidar a fala do outro, mas retoma para a fase do ciclo CAV, ou seja, gente, muito legal tudo isso que vocês já estão trazendo, a gente já vai chegar lá, em fazer todas as analogias com o nosso dia a dia, com o que aprendemos com essa dinâmica. Mas aí você faz uma retomada sutil, dizendo: e aí, que outros sentimentos vocês têm? Vamos lá, gente, sentimento o que é? Alegria, frustração, enfim, tô reflexivo, tô incomodada, e você tenta extrair o máximo de sentimento que o grupo te traz, porque isso é importante para as outras etapas. Muito bem. Quando você percebe que esvaziou a fase dos sentimentos, ou seja, o grupo já falou, né, já expressou os sentimentos que ele tem, aí você vai para a terceira etapa do ciclo CAV, que é a fase do processamento em si. Ou seja, aqui você vai investir bastante tempo dizendo e perguntando e provocando no grupo: gente, como é que nós funcionamos enquanto grupo? Essa era uma técnica com esse propósito. Como é que a gente funcionou? Como que a gente agiu? O que foi bacana, o que não foi? Sabe, você vai provocar, e isso é legal que, de acordo com cada técnica, você já cria o seu roteiro de processamento. É muito importante quando você for conduzir um grupo, você ter um roteiro, você já se preparar com o processamento daquela técnica. É claro que é um roteiro semi-estruturado, porque o mais lindo de processo grupal é que a gente percebe que a gente planeja um plano A e na hora pode acontecer um A, B, C até um D, tá? Então isso é bacana. O instrutor, o facilitador de processos grupais, ele tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura, para que ele não se perca e ele mantenha o foco, mas ao mesmo tempo ele respeite muito, e às vezes as melhores perguntas nem são as que ele está perguntando como instrutor. O próprio grupo traz essas melhores perguntas. O próprio grupo diz: gente, olha só, e nesse sentido, vocês viram como que a gente agiu? Olha só, a gente deixou cair o bastão, olha só, a gente desistiu no meio do caminho. Então, isso é muito legal, de você sentir essa sutileza de cada grupo e respeitar o que cada grupo está te trazendo. Bom, terminando essa etapa do processamento, que é essa discussão de como foram os nossos padrões, como que a gente funcionou neste processo, nesta vivência, aí você vai para a quarta etapa, que se chama generalização. Nesse momento, aí sim é que você diz: muito bem, então vocês me disseram que a gente funcionou desse e desse jeito.
Trazendo para o nosso dia a dia, dá para fazer essa conexão? Então aí que entra a sua expertise como instrutor. Se a gente fosse fazer essa analogia com o nosso dia a dia, é possível? A gente tem feito coisas parecidas no nosso dia a dia que tenham a ver com o que a gente mostrou agora nessa vivência, gente? Como é que a gente está lá no nosso dia a dia? Essa é a fase que a gente chama de generalização, onde é a comparação e as inferências com as situações reais que o grupo vive neste processo grupal, ou então nem sempre, ou com outras equipes que estão lá fora. Aqui eu trago uma orientação técnica e metodológica muito importante que alguns instrutores se perdem. Aqui você tem que deixar muito claro, gente, essas generalizações agora são para a gente crescer enquanto processo, então eu gostaria de pedir que ninguém exponha nenhum nome, tá? Você diz o seguinte, trazendo para o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer de conexão, mas não trazendo o nome do fulano, do ciclano, do beltrano, porque aí se torna antiético, você expõe, ou seja, quando você está trabalhando com um grupo, você não pode nunca permitir que esse grupo fale em nome de pessoas que não estão dentro do próprio grupo, concordam comigo? Porque que isso gera? Isso gera fofoca, isso gera uma falta de ética e uma condução totalmente inadequada sua como instrutor e facilitador. Então você não pode permitir que ninguém fale de ninguém que não esteja participante do grupo. Senão você como instrutor acaba estimulando um comportamento inadequado, de que a pessoa expõe alguém que não faz parte ali daquele processo. Agora, o que você pode e deve estimular? Que eles tragam situações, cases. Gente, vamos lá. Vamos pensar no nosso processo, no dia a dia. Isso já aconteceu na empresa? Isso que a gente vivenciou, acabou de perceber aqui agora, no aqui agora dessa vivência, isso acontece conosco lá no dia a dia? Tivemos já situações vivenciadas dessa natureza? Então aí é que é o pulo do gato para você explorar essa quarta etapa que se chama generalizações, que são as conexões com o dia a dia. Aí você deixa esvaziar e aí você tem que estar muito preparado, porque nesse momento pode esquentar, viu? Pode esquentar o clima do grupo e quanto mais esquentar, melhor será, porque de fato o grupo vai entrar numa fase que a gente chama fase de controle, é possível que ele entre e que eu vou num outro momento gravar um outro vídeo falando sobre as fases de grupo que o William Schultz nos traz com muita propriedade, um autor aí super consolidado quanto a processos grupais, que fala das 3 fases de grupo, que é inclusão, controle e afeto, e afeição. Então, é possível que nesse momento, quando o grupo faça as analogias com o que está lá no dia a dia, que esquente, que ele diga, não, mas isso aconteceu sim, você lembra lá com outro setor? Semana passada mesmo, isso aconteceu exatamente o que aconteceu agora em sala. Então, nesse momento, você tem que ter uma postura, você tem que ser um grande mediador, tem que ter muita sabedoria para não entrar em contra-transferência, ou seja, não entrar no calor do grupo, você ter esse equilíbrio emocional, mas ao mesmo tempo fazer esse fechamento do processo. Fazendo esse fechamento, já conectando com a última e quinta fase do CAV, que é a aplicação. Muito bem, gente, falamos, questionamos, criticamos. E agora? O que levamos de aprendizado desse processo, dessa vivência, dessa dinâmica que a gente acabou de vivenciar? Essa é uma etapa linda, uma etapa onde de fato você gera resultado com a sua dinâmica. É aqui que você de fato percebe e tem um indicador concreto se houve ou não resultado com essa técnica. Então aqui você provoca muito bem. Falamos os nossos sentimentos, fizemos as conexões com o dia a dia, fizemos todos esses questionamentos e agora? Que compromisso esse grupo assume a partir de agora com todas essas reflexões? Que ações diferentes a gente vai ter lá no dia a dia? E aí você valida e foca na parte do compromisso, que a gente chama que é a aplicação mesmo, a fase de aplicação de comprometimento grupal.
Tá? Então essa fase ela é linda, você pode concluir essa fase do contrato e de compromisso tanto somente ouvindo as pessoas, quanto até pegando uma cartolina. Gente, vamos lá, vamos escrever aqui um cartaz dos nossos compromissos, ou no próprio PowerPoint você está conduzindo, tá com uma lâmina em PowerPoint, então assim, você pode pedir para um membro do grupo, quem quer liderar, e já vir aqui escrever os compromissos que o grupo assume junto nesse processo. E aí você pode provocar que, olha, então colhem esse compromisso, né, onde vocês trabalham, montem duplas para um proteger, um cuidar do outro, para que a gente mantenha esse compromisso, essa chama, essa reflexão tão acesa no nosso dia a dia. Aí tem uma série de formas que você, como instrutor, pode criar para que esse compromisso, para que tudo isso que a gente refletiu, provocou e contratou nessa dinâmica, nesse processo, se aplique no dia a dia. Então, esse é o ciclo CAVE. É assim que, de fato, a gente tem uma eficácia numa aplicação de uma dinâmica de grupo, e não simplesmente por aplicar porque, que bonitinha essa dinâmica de grupo que eu li, que eu vi num congresso, que eu vi uma pessoa aplicando. Então, dinâmica de grupo é algo muito sério, que tem que ser feita com muita técnica, com muito preparo, e principalmente respeitando essas 5 fases, que são, repetindo, a vivência, o relato dos sentimentos, o processamento, a generalização com o dia a dia e a aplicação, que é o contrato propriamente dito. Se você, como instrutor, conseguir em todas as suas vivências, em todos os seus jogos empresariais, fazer essas 5 fases do CAVE, sem dúvida nenhuma você vai obter êxito nos seus processos grupais, nos seus coach groups, nos seus treinamentos, enfim, porque independente do tema, o ciclo CAVE ele se aplica para qualquer treinamento que você queira gerar mudança de comportamento. Então, gente, esse é o recado. Eu tenho essa missão de vida e amo demais trabalhar com a área de desenvolvimento, amo demais ajudar RHs, ajudar líderes, ajudar, enfim, pessoas que amam trabalhar com grupos nesse processo de desenvolvimento. Vejo muita gente fazendo errado e sem julgamento, fazem errado porque não sabem, porque nunca fizeram nenhum curso, nunca conseguiram entender essa lógica de como é conduzir um processo grupal. Então essa é a minha missão com esse vídeo, de trazer de uma maneira prática, rápida, um pouquinho mais de conhecimento para vocês sobre esse trabalho, né? Esse ciclo que é poderoso quando você aplica ele com bastante técnica e com bastante ética. Então, espero ter contribuído aí com o desenvolvimento de vocês nesse aprendizado de processos grupais. Gostaria muito de receber o feedback de vocês sobre esse vídeo. Então, nesse canal do YouTube, se vocês puderem, comentem. Se acharem que faz sentido, compartilhem com outras pessoas que também gostariam de ter acesso a essas informações. Eu fico muito grata e espero ter contribuído ainda mais com o desenvolvimento de vocês nessa linda jornada de desenvolvimento. Um beijo grande e uma excelente semana para todos nós. Tchau, tchau!